Com a segunda rodada do Brasileirão começando amanhã, vamos falar de 5 coisas que a gente aprendeu nessa primeira rodada. Para começar, um dos resultados mais surpreendentes da rodada foi a vitória do São Paulo contra o Flamengo. O resultado foi muito surpreendente porque o Flamengo tinha a promessa de começar o ano muito forte, mostrando toda a sua força do seu elenco, e o São Paulo, que vinha uma crise absurda, era muito provável que ia mostrar todos esses problemas dentro de campo. E no começo até que foi assim, né? O Flamengo saiu ganhando, mas depois disso o São Paulo foi valente e conseguiu buscar uma virada muito surpreendente que mostra a força do São Paulo nesse campeonato. E também mostra que o São Paulo realmente pode incomodar esses times grandes ao longo do Brasileirão. Outros resultados surpreendentes foram o desempenho de 2 times que acabaram de subir, a Chapecoense e o Atlético Paranaense. Os 2 times conseguiram 2 vitórias muito importantes. O Atlético foi lá pro Beira-Rio jogar contra o Internacional e conseguiu uma vitória muito importante para esse começo de temporada. E a Chapecoense recebeu o Santos na Arena Condá e de virada conseguiu uma vitória muito surpreendente sobre o Peixão. Essas 2 vitórias mostram a força desses 2 times e também mostram que entre os times que subiram, eles realmente podem ser os times que podem ali dar uma bagunçada nessa Série A. Essa primeira rodada não foi só de boas notícias para os times não, também teve alguns times que sofreram choques de realidade bem fortes. Por exemplo, o Santos Internacional, o Inter perdeu em casa para o Atlético Paranaense, o Santos sofreu uma virada dura e tomou 4 gols da Chapecoense fora de casa. Então essas 2 derrotas mostram e ligam um alerta bem intenso nesses times que já estavam ali sendo especulados para brigarem na parte de baixo da tabela. Então agora, ao longo das próximas rodadas, esses 2 times vão ter que suar muito para poder mudar essa realidade. O tópico de queda de treinador em janeiro é um absurdo de ser falado, mas tem algumas situações nesse começo de Série A que realmente não parecem tão loucuras assim. Por exemplo, a situação do Fernando Diniz no Vasco. No final do ano passado, o Diniz terminou como vice da Copa do Brasil e no Brasileirão fechou o ano muito mal. E nesse começo de ano parece que as coisas não mudaram muito não. A derrota de virada para o Mirassol foi marcada por erros defensivos do Vasco e mais erros que mostram ali que o trabalho do Fernando Diniz realmente está chegando no limite. Agora o Vasco vai jogar contra a Chapecoense em casa e se a vitória não vier para o Fernando Diniz, a situação pode ficar realmente insustentável. E para fechar, a primeira rodada do Brasileirão e os jogos importantes do futebol brasileiro no final de semana mostraram que a arbitragem do futebol brasileiro vai seguir nos holofotes em 2026. Apesar das melhorias importantes que estão vindo nessa temporada, desde tecnologia e curso que a CBF está oferecendo, os árbitros ainda seguem cometendo erros bem duvidosos e os estilos de arbitragem seguem sendo um problema. Então pode ter certeza que até o final do ano, ou até a parada da Copa mesmo, que está logo aqui, os árbitros vão cometer muitos erros que vão ser muito falados nesse ano. Mas e para você, teve mais alguma coisa que você aprendeu nessa primeira rodada do Brasileirão e acha que merece ser falado? Deixa aqui nos comentários. Tamo junto, aquele abraço.